Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora nos estúdios da VPA aí, dirigidos pelo Ricardo Berton, na nossa terceira live. E hoje nós vamos ter uma live muito interessante aqui. Eu trouxe uma convidada especial e nós vamos falar de saúde. Eu trouxe a Carolina Assa, ela vai se apresentar aqui e o nosso tema é como se alimentar de uma forma saudável e também nós vamos ensinar a produzir o seu próprio alimento, né? Já que aqui no Viver Porto Amazonas a gente sempre encontra diversos produtos. Boa noite, Carolina. Obrigado, boa noite. Obrigado por ter vindo. Conte um pouco sobre a sua profissão, o que você faz lá na cidade de Palmeira. Bom, primeiro quero agradecer você, Leonel, pelo convite de estar aqui. Sinto-me lisonjeada de estar aqui hoje, de estar falando um pouquinho sobre alimentação saudável, né? Falar um pouquinho do meu trabalho, tentar contribuir para o pessoal que está assistindo sobre a importância da alimentação saudável, que é muito simples, muito barata, muito acessível, tá? O que falta é só um pouquinho de informação aí para o pessoal. Então, eu posso me apresentar? Sim, com certeza. Qual a sua formação, Carol? Então, gente, meu nome é Carolina, mas gostam de chamar de Carol, né? Então, eu sou a Carol Asa, eu sou nutricionista e eu também tenho a formação na área de educação física, eu atuo como personal trainer. Eu atuo como nutricionista há 10 anos, tá? Como personal trainer um pouquinho menos. Hoje eu atuo trabalhando com as duas profissões ao mesmo tempo, tá? Então, eu trabalho tanto na área de nutrição quanto na área de educação física. Certo. E você trabalha aonde lá em Palmeira? Como que você desenvolve o seu trabalho lá? Então, eu trabalho em vários lugares lá em Palmeira. Como eu atuo em vários locais, então eu atendo como nutricionista na Academia H2O. E lá na Academia H2O também eu atuo como nutricionista e personal trainer. Eu também atuo na Clínica Lume, que fica ali na rua Jesuíno Marcondes, como nutricionista. E além disso, eu também sou no ramo empresarial, né? Eu tenho 2 lojas na cidade. Uma fica na rua Conceição, 665, bem pertinho do cemitério, ali da pracinha do cemitério. E a outra loja fica dentro da Academia H2O. Ela aparece no vídeo lá, Nutritiva, né? Aquela logo abaixo do VPA lá. Bom, lá eu como cliente, né? E da Carol paciente, fiz uns tratamentos lá de nutrição e compro meus produtos lá, né? Então eu resolvi trazer ela aqui para falar com nós. E essa nossa forma de abordar as lives e o nosso conteúdo é sempre esse, trazer as informações que o nosso cliente precisa e quem tiver curioso também já, né, num programa diferente que tem sido essa nossa ideia. Então, por que nós estamos falando hoje, né, de nutrição, de alimentação saudável? Eu acho que mais do que nunca cabe o momento falar sobre isso, né, Carol? Com certeza. Numa situação aí onde todo mundo se vê recluso, todo mundo aí se vê mais preocupado com a questão principalmente de imunidade, né? Falando aí da questão do coronavírus, então a alimentação, na verdade, ela é importante em qualquer momento, desde antes da concepção de um ser humano até o último dia de vida dele, né? A alimentação, ela é fundamental e primordial. Então, gosto muito de falar dessa área. Sinto que eu vim nesse mundo para realmente servir as pessoas, então para ajudar as pessoas nesse sentido, né, em relação à qualidade de vida, à saúde. E então só não oferecendo meu trabalho como nutricionista, mas então o trabalho que eu tenho nas minhas lojas, né? O nome da minha loja é Nutritiva, já é muito sugestivo. E o que eu faço lá? A gente trabalha e atua sob a função de levar mais qualidade de vida, de levar mais alimentos saudáveis para a mesa do brasileiro, fugindo um pouquinho dos alimentos convencionais, que são os alimentos industrializados. Então, na loja, o que a gente tem de alimentos lá? Principalmente a parte de alimentos naturais. Trabalhamos muito com ervas, trabalhamos com alimentos que a gente chama de fitoterápicos, alimentos naturais, muitos grãos, fibras. Claro, também alimentos para públicos específicos, como por exemplo alimentos sem glúten, sem lactose, alimentos sem açúcar, né, que vai abranger diabéticos ou até mesmo pessoas que estão buscando uma alimentação mais saudável.
trabalho com alimentos prontos também, a gente trabalha com refeições congeladas, então refeições onde você só tira. Essa eu experimentei, muito bacana, né? Eu até breve o relato aqui, eu fiz uma dieta bacana com a Carol, não sofri tanto, e esses alimentos que ela tem lá facilitam, até porque quando a gente vai fazer uma dieta parece que é difícil. Você acha difícil, Carol? E ao mesmo tempo eu pergunto, né? Você acha assim que o povo em geral tem uma alimentação saudável? Eu acredito que está longe de ter uma alimentação saudável, né? Eu acho que hoje, com a globalização, o acesso aos alimentos ficou muito fácil e muito barato. Só que, infelizmente, o acesso aos alimentos baratos se refere não aos alimentos naturais, e sim aos alimentos industrializados. E é aí que a gente começa a ver o problema. Curiosamente, hoje eu estava lendo uma matéria de um artigo europeu onde diz que a nossa geração vai viver menos que a geração dos nossos pais, e a gente sempre acredita que a gente vai viver mais, né? Mas por quê? Justamente por causa do acesso a essa alimentação tão artificial, né? Esses alimentos industrializados que a gente consome hoje acreditando que seja saudável. Então, o acesso à alimentação, sim, a gente tem, é muito fácil, é muito barato, porém, a escolha desses alimentos com certeza ainda está muito errada. Cada sintoma que você me relata, que o paciente me relata, ele está simplesmente contando para mim quais as carências nutricionais que ele tem. Por exemplo, se você está sofrendo com insônia, então eu já consigo compreender que alguns nutrientes, principalmente vitaminas, estão faltando. Por quê? Porque para a produção, por exemplo, do hormônio do sono, que é a melatonina, eu preciso de alguns ingredientes. E que ingredientes que são esses? As vitaminas. Ou sais minerais. Por exemplo, para eu poder dormir bem, eu preciso de magnésio, eu preciso de vitamina B6 e assim por diante. Então, qual que é a função das vitaminas no nosso corpo? Simplesmente são as vitaminas e sais minerais que comandam todas as reações do nosso corpo. Isso significa o quê? Que quando você apresenta um sintoma, pare aí em casa e comece a pensar nisso agora. Se você não tem um sintoma, uma dor, um incômodo, uma unha fraca, um cabelo que cai ou uma insônia, com certeza o teu corpo está te informando que ele está precisando de vitaminas, de sais minerais, de aminoácidos. Então, qual que é a função delas? É te manter vivo, mas não é só manter vivo, te manter vivo e com qualidade de vida. Então, a função das vitaminas são essas. Eu costumo brincar no consultório com os meus pacientes, eu falo assim, ó, imagine que eu, Carol, sou uma vitamina. Eu sou a vitamina A. E eu trabalho em produção em série. Vem 5 vitaminas aqui. 5 Carol trabalhando em produção em série. Uma tá digitando no celular, a outra tá gravando aqui com a live com o Leonel, a outra tá descascando uma fruta. São 5 vitaminas. De repente só vem uma trabalhar, só vem uma. O que acontece? As 4 funções vão ficar sem fazer. Uma vai ser feita. Só vou descascar a maçã, não vou poder conversar, não vou poder fazer a live. É assim que funciona com as vitaminas e os sais minerais. Se eu tenho baixo consumo, começo a silenciar algumas funções do meu corpo. E aí vem sintomas. Que interessante, Carol. Poxa, e legal essa tua didática, uma linguagem bem informal para a gente poder entender sobre isso. Então a gente está aqui construindo muita informação e a gente trouxe aqui algumas frutas aqui, né? Lógico, para detalhar, a Carol vai falar um pouco de cada uma. E lógico, lembrando que todo o nosso papel aqui é oferecer para vocês essa questão da alimentação saudável e mostrar para vocês que vocês podem produzir isso em casa. Se alguém estiver vendo e olhar aqui, nossa, mas ele tem até um tomate lá, a gente está vendendo pés de tomate produzindo, é bem interessante, engraçado e bacana, né? Você ter uma planta que você encontra só no supermercado e às vezes, eu não vou plantar um pé de tomate, aqui no VTA você encontra uma já produzindo. Então, a gente, falando na questão vitaminas, aproveitando, em si o tomate, né, que é uma planta que a gente vende aqui e a gente vai falar de outras, Carol. Eu andei lendo alguma coisa até para poder interagir aqui com você e conversar, a questão da vitamina C, né? Porque qual que é o tchan da vitamina C, por que se fala tanto dela, o que ela está envolvida no quê? Bom,
se a gente for detalhar a função da vitamina C, a gente vai passar um bom tempo falando aqui, porque uma vitamina, por exemplo, a vitamina C, ela vai ter mais de 100 reações dentro do nosso corpo, 100 funções, né? Mas acho que duas bem pontuais que a gente poderia falar aqui da vitamina C, e que a gente tem várias fontes baratas de vitamina C, algumas estão aqui dentro até da fruteira. Uma seria a importância dela no trabalho imunológico, né? Então, dentro da nossa imunidade, isso já é bem conhecido por todo mundo. Só que as pessoas, elas têm o hábito do quê? Ir na farmácia comprar um vidrinho de vitamina C. Às vezes ela tem um pé de laranja em casa e não consome. Um pé de limão, né? Enfim, de uma fruta cítrica. E a outra função bem importante da vitamina C é que ela trabalha como antioxidante. Tá? Para tentar elucidar de uma forma simples a função antioxidante seria de combater radicais livres. Os radicais livres são produzidos dentro do nosso corpo e naturalmente a gente tem uma produção de radicais livres e eles se acoplam às nossas células. Só que esses radicais livres, quando produzidos de forma exagerada e a gente não consumindo os alimentos antioxidantes, esses radicais livres eles vão ficar nas células e aumentar o risco de qualquer doença. Doenças degenerativas, doenças do coração, doenças degenerativas, tá? Então, a vitamina C, eu coloco como ponto crucial dela, essa função antioxidante. Você sempre me recomendou, quando eu fiz as minhas dietas contigo lá, sobre a importância de beber muita água e, logicamente, o limão entra, né, nessa concepção. O limão tem muita vitamina C, no caso daí. Exatamente. Hoje, todo mundo se questiona por que tomar limão em jejum. Eu vou dar dois motivos para você tomar limão em jejum. O primeiro, para consumir vitamina C. Não preciso nem falar mais nada, mas eu ainda vou dar um segundo motivo. O Leonel usa, né? Você tem o hábito de tomar limão pela manhã, né? Sim, o limão é algo assim que faz parte aqui de casa há muito tempo e é um dos alimentos que eu mais consumo hoje. Então, e por que esse limão em jejum? O limão, ele vai, logo pela manhã, quando ele cair no teu estômago, ele vai aumentar a secreção de ácido clorídrico, que é o ácido que está lá no nosso estômago. Aí, questionamento das pessoas, mas poxa, se eu tomar limão em jejum, eu não vou aumentar a chance de ter gastrite? Pelo contrário, tá? Você está melhorando o teu processo digestivo. Eu uso muito limão para as pessoas que têm problema com azia. Então, se você sente azia, ao invés de você ir lá na farmácia buscar um antiácido, toma um limão espremido, tá? Ele vai melhorar, então, essa acidez estomacal, tá? E, pelo contrário, melhorando a acidez estomacal, eu vou melhorar os processos de refluxo, de azia, tá? A minha digestão vai ser mais rápida. Então, o limão, ele é muito interessante ser consumido em jejum ou até mesmo antes das refeições para melhorar a digestão. Então, dá para ser consumido antes da refeição, como tempero de salada, né? Fica top. Eu gosto bastante de limão na alface, no tomate. E uma limonada também, né? Bacana. Então, usem e abusem do limão. Não muito açúcar. Nada de açúcar, né? De preferência, o mínimo possível. Estamos falando com uma nutricionista aqui, né? É bom sempre buscar o açúcar nas plantas, nas frutas, né, Carol? Agora, o limão, né? O pessoal tem falado muito do limão desde que começou essa pandemia, que aumente o consumo de limão. Eu acredito que até nos mercados aumentou esse consumo. Mas eu já venho fazendo uso dessa fruta há muito tempo, não em caipira, né? Dessa forma como eu tinha falado. E incrível que é um dos produtos que mais gira aqui no Viveiro Porto Amazonas é o limão. Devido a ser fácil de cultivar, né? É uma fruta resistente, tem várias variedades, né? Aqui nós temos esse aqui que é o limão Tahiti, que é o mais encontrado nos supermercados, mas o limão cravo, que é aquele, ou limão rosa, ou limão caboclo, que é muito fácil de cultivar e é campeão de vendas. É uma planta muito, muito rústica, muito simples, bem ancestral e o pessoal procura bastante.
Legal. Bom, lembrando das vitaminas ainda, Carol, a vitamina D, já que você falou da C, eu queria botar em evidência a D também, porque você me explicou um dia o quanto é importante essa vitamina. Uhum. Deixa eu te perguntar, e quais as variedades que você tem aqui? Tá. Os limões, a gente trabalha com o limão siciliano, trabalhamos com o limão Tahiti, trabalhamos com o limão cravo, e tem outras variedades também que o limão, existe uma coleção de limões, né? Mas a gente tem uma legislação meio restrita quanto à comercialização aqui no estado do Paraná. Mas é uma fruta assim de se colecionar as variedades, um com aspecto mais cítrico, ácido do que o outro. É bem interessante isso. Uhum. Bom, você me perguntou da vitamina D. A vitamina D, ela foge um pouquinho da obtenção pela alimentação, tá? A vitamina D é muito difícil a gente conseguir através da alimentação, ou pelo menos de quantidade suficiente, né? A vitamina D, ela vai precisar o quê? Da ação do sol sobre a nossa pele para a gente ter a conversão da vitamina D. Ela está muito em evidência, e que bom que está, porque a vitamina D, ela é primordial no nosso sistema imunológico também. Então agora, em épocas de pandemia, tudo que é trabalhado na área de imunidade está muito em alta. Eu só quero frisar aqui que nada feito de forma isolada vai funcionar, tá? Então, por exemplo, a gente falou do limão. Se eu tomar limão e não mudar nada mais dos meus hábitos, provavelmente eu não vou ter todos os benefícios que o limão pode me trazer. Assim como agora eu vou falar da vitamina D também. Não adianta eu tomar sol ou suplementar a vitamina D e não mudar o contexto geral do meu estilo de vida, né? Mas a vitamina D, ela vai atuar muito sobre mucosa do intestino, tá? E aonde que está a nossa imunidade? A nossa imunidade está no nosso intestino. Ele é o principal órgão do nosso sistema imunológico. Então, quando a gente fala em integridade da mucosa do intestino, é algo bem importante e é onde a vitamina D vai atuar. Ao contrário do termo vitamina D, hoje a vitamina D, na verdade, é considerada um hormônio, né? Não é uma vitamina, então ela tem uma importância ainda um pouco maior, sendo considerada hormônio. Ela vai atuar sobre o sistema nervoso, sobre o sistema imunológico, tá? Então a vitamina D eu colocaria aí como uma das mais importantes, junto com a vitamina C, uma das essenciais. A gente fez uma lista aqui, sabe, Carol, para ir discutindo sobre algumas plantas que a gente vende aqui e sobre alguns alimentos, né? Você fique à vontade se você quiser fazer a colocação de algum específico, mas quando a gente conversa sobre toda a característica bioquímica da planta, né? E daí a gente vai em vitaminas, correto? O que eu falei, né? Sim. A gente fala em fibras, fala em açúcares, em outras coisas. Lógico que não adianta a gente vir, como você falou, só se embebedar de uma substância, de uma vitamina, ou se entupir de limão. Até teve uma época atrás que eu comia muita maçã e depois, né, foi constatado que deveria fazer essa diversificação, né, desses alimentos. E isso que é o importante, né, de fazer uma dieta bem equilibrada, né? Eu lembro que, agora que você falou, eu acho que foi até numa consulta lá, a gente conversou sobre isso, né? Sim. Sobre você variar um pouquinho mais as frutas, né? Sim, insistindo só em algumas que também estavam mais fáceis aqui para mim, mas hoje eu estou buscando, né, variar bastante. Mais, né? Exatamente. Uma que eu achei incrível, assim, né? Foi você que me deu a dica e a gente viu também em outros canais o uso do abacate, né? Substituindo muito substituindo algumas gorduras como a margarina. E lógico, a gente sabe também que a manteiga é muito boa, mas a gente não pode exagerar. E hoje eu deparo no café da manhã vendo os meus pais usando muito o abacate, que é uma planta fantástica assim para você substituir como que eu poderia dizer, uma gordura que a gente precisa de manhã cedo, né? Exatamente. É que o que acontece? De uma década atrás, 2 décadas para cá, as gorduras elas estavam sendo vistas como vilãs, né? E hoje a gente está batendo na tecla para as pessoas voltarem a comer gordura. Calma, cuidado com a interpretação só, né, desse comer gordura. Gorduras boas, tá? E da onde que a gente tira gorduras boas?
com certeza é dos alimentos, né? Dos alimentos naturais. O abacate, então, que o Leco falou, ele vai ser uma fonte de gordura sensacional, tá? Mas que horas eu vou comer abacate? Café da manhã? Lanche? Ceia, né? A última refeição antes de dormir. E o que é interessante? Hoje, o maior problema da alimentação é a gente dar altos picos de açúcar, de glicemia dentro do sangue. Esse seria hoje, com certeza, o maior problema, o que traz mais riscos à saúde. É os alimentos que a gente consome, que se transformam em açúcar dentro do sangue, fazem com que dê um pico de açúcar dentro do sangue. Aí começa a vir a resistência insulínica, a obesidade, o pré-diabetes, né? E quando eu consumo uma gordura, isso não acontece. Então, se eu consumir, por exemplo, de café da manhã abacate, eu não vou ter esse aumento de açúcar na minha corrente sanguínea. Isso é sensacional para o resto do meu dia. Isso vai determinar, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu consumo abacate ao invés de pão no meu café da manhã. Passou-se 20 anos. Eu estou saudável, eu estou sem nenhum problema coronariano, tá? Isso é uma suposição. Eu não desenvolvi diabetes. O meu colega que morou comigo passou 20 anos da vida dele comendo pão no café da manhã. Passou 20 anos, ele está pré-diabético, ele tem comprometimento das artérias, né? Já está aí com risco de possível infarto ou AVC. Então, esse medo de consumir gordura, ele tem que ser desmistificado. A gente precisa comer gordura boa. Certo. Uma outra gordura legal aí que acho que você tem em planta aqui é a noz pecan, né? Sim, a noz pecan que você vai falar agora é uma planta que a gente está vendendo e que também é um espetáculo, é uma planta fácil de cultivar, vira uma árvore frondosa, muito bonita. E eu, não sei, eu cresci comendo noz pecan e do hábito do meu pai, mas o que você poderia falar sobre a noz pecan? Eu queria falar que eu fiquei bem surpresa quando eu descobri que era produzido um tipo de noz aqui na nossa região. Eu trabalhei no Porto Amazonas um período aí da minha vida, uns 5 anos atrás, e foi onde, passeando ali na cidade, eu descobri que tinha noz pecan, e daí contaram que era produzida aqui e tal. Eu sempre comprava, inclusive, porque eu tinha essa ideia de que as castanhas, elas vinham só do Nordeste, né? Certo. E, poxa, super bacana saber que, não estou falando errado, a produção, sim, ela vai aqui, né? Ela vai, a noz pecan, ela é uma planta que aqui no Porto Amazonas é cultivada pela Boltin, Dubos Boltin, há muito tempo, mais de 25 anos. O seu Ivo Boltin começou a produzir, nós já nesse mercado de produção de plantas achamos interessante também, só que nós usávamos vender as plantas plantadas de semente. É simples você fazer uma noz pecan, você planta a semente e ela rapidamente vem a mudo. Mas daí veio os segredinhos, assim como o pinheiro araucária, ela é demorada para produzir, de semente algumas levam 25 anos. Nossa. E daí a gente começou a fazer uma técnica de enxertia, que vem, uma tecnologia que veio lá do Rio Grande do Sul, e hoje nós estamos vendendo mudas de noz pecan, já praticamente produzindo. Mas eu fico feliz de ouvir sobre a noz pecan, tinha até colocado na lista e você falou, o meu pai é um consumidor assíduo de noz pecan, então ele está no caminho certo. O Claudião está comendo abacate, comendo a noz pecan quase que semanalmente, então está ingerindo uma gordura que é benéfica, como você disse, né? Sim, com certeza. Tá. Velhinho vai viver muitos anos ainda, né? Que bom. Bom, a gente estava falando das gorduras, e daí, em antemão, você falou também da questão do açúcar, né? Perguntar uma pergunta técnica aqui para você, Carol. Um diabético, a pessoa que tem um problema com diabetes, quando se ele comer muita fruta que tem muito açúcar, que nem uma maçã ou uma própria laranja, pode ser um risco para ele também? Pode. Tem que cuidar muito com essa interpretação, né? E as frutas têm muito açúcar, porque daí aqueles que já não gostam muito de comer fruta se apegam a essa informação para não consumir. Toda fruta, ela tem sim seu teor de açúcar, mas não entendo que esse açúcar é o mesmo açúcar do melado da cana lá, sacarose, né?
É um outro tipo de açúcar, é a frutose. Mas sim, o que acontece com o diabético? O diabético ele tem justamente uma deficiência ou uma dificuldade na metabolização desse açúcar. O hormônio principal dessa atuação aí, que é a insulina, num diabético, ou ele não tem mais essa produção de insulina, ou essa produção ela é ineficiente, então levando aí ao aumento da glicose, né, do açúcar no sangue. E não foge quando a gente está falando de fruta, porque a fruta ela vai ser consumida, quebrada e vai virar assim glicose também. Então o diabético ele tem que ter um pouco mais de cuidado, mas não que ele deva deixar de comer frutas. O que acontece? Dentro do consultório a gente vai orientar talvez frutas que ele pode consumir com mais tranquilidade e algumas que ele vai ter um pouco mais de cuidado. Mas uma fruta aí, sem dúvida, que ele pode consumir é o abacate, né? O abacate, lembrando, é uma gordura. A gordura não vai subir o açúcar do sangue. Então, para diabéticos é sensacional. Não só para diabéticos, mas para quem quer manter peso também é bem interessante. Por exemplo, a maçã. A maçã, ela é uma fruta que ela tem um menor índice glicêmico, que significa o quê? Vamos supor que comparado à banana, ela, quando consumida, ela vai subir menos o açúcar na corrente sanguínea. Então, por exemplo, para um diabético é mais interessante. E eu vou dar uma dica bem interessante, juntando a maçã aí com a noz pecan. Isso vale para quem quer perder peso, manter peso, e para diabético também. Quando eu vou consumir algum alimento que vai se transformar em açúcar, então eu vou dar um exemplo da banana. Quando eu vou consumir uma banana, ela vai virar açúcar em uma determinada velocidade, em um determinado tempo, e vai dar um pico de açúcar no nosso sangue. Quando eu combino uma gordura boa, por exemplo, eu vou comer uma banana e vou misturar mais 3 noz pecan junto, eu seguro esse índice glicêmico. Então o pico de açúcar que ia ser a um nível maior, ele vai ser a um nível menor. Quais as vantagens disso? Para o diabético não vai subir o diabetes, né, a glicose. E para quem quer perder peso ou manter peso, também vai ser bem interessante. Por quê? Porque quando eu diminuo esse pico de glicose, eu diminuo a secreção do hormônio insulina. E a insulina, ela é um hormônio que ela trabalha de forma antagonista ao glucagon. O glucagon é o hormônio que nos facilita a queima de gordura. Então, se eu tenho insulina alta, eu tenho glucagon baixo. E eu quero ter o glucagon alto e a insulina baixa. Então, se eu combinar, por exemplo, frutas ou até mesmo alguns tipos de carboidrato, vou dar um exemplo do pão. Eu combinar junto com uma gordura do bem, um abacate ou uma noz pecan, eu seguro esse índice glicêmico, favoreço o emagrecimento, controlo o diabetes. Que bacana, Carol. Aproveitando, pessoal, para falar sobre um pouco da diabetes, uma fruta assim que tem um açúcar, porque, lógico, a gente busca no açúcar o sabor, né? Ele funciona até como uma droga pra gente, né? E é triste as pessoas não poder, às vezes, esbaldar-se de uma fruta, de um sabor, porque tem que ter esses controles, principalmente quem tem a diabetes tipo 1 ou tipo A, eu não lembro agora se é 1 ou a gente chama de diabetes tipo 1, que é insulino-dependente, e o diabetes tipo 2, que não precisa do uso da insulina. Mas uma fruta que nós aqui vendemos e produzimos, e a pessoa pode comer à vontade, não digo à vontade, comer 1 quilo, porque vai passar mal com a indigestão, mas se aproveitar também junto das geleias, e lógico, as suas folhas, é o mirtilo. Mirtilo é o blueberry, é uma planta assim que muita gente que quer ter uma alternativa de uma alimentação saudável, lógico, ter um pouquinho de um doce, de ter esse prazer, é essa fruta aí que aparece na tela, a gente vende muda, sabe? É fácil de cultivar, de produzir. Essa é a verdadeira dádiva da natureza, de você ter um pé desse, pegar, colher ali um pouquinho do que você tem e poder produzir um doce e produzir uma alegria também para o diabético, que pode comer mais à vontade, né? Agora as proporções é melhor cada um examinar a sua, mas é uma planta que realmente contribui para esse aumento também da insulina, e que só o açúcar não faz tanto estrago, né, nessa dieta da pessoa que tem diabetes. E o mirtilo, ele se desenvolve bem na nossa região? Se desenvolve muito bem, ele é nativo do hemisfério norte, ele foi introduzido aí no Brasil há uns
30, 25 anos, e agora já estão sendo desenvolvidas variedades, né, para poder se trabalhar com ele. E a minha mãe, ela prepara um concentrado que é o suco de mirtilo, que é um verdadeiro elixir. Então eu já vi nutricionistas e pessoas, até médicos, recomendando, não só para diabéticos, mas para pessoa, para tomar em jejum esse elixir. É um vinhozinho, não tem álcool, mas assim a consistência escura, mancha bastante. E então é uma planta que desafia as pessoas, provoca elas dentro desse contexto da alimentação saudável, Carol, a ter em casa é o mirtilo. Muito legal. Então, nós estávamos falando aí sobre as frutas, né? O abacate, a gente já falou um pouco, a banana. Nós também vendemos muda de banana. A banana, ela sofre um pouquinho com a geada, mas ela é possível produzir ela aqui na nossa região. Você vai para o interior, o pessoal produz a banana. Os citros em geral vão muito bem aqui, a maçã. E uma planta assim, já que nós estávamos falando de açúcar, de caloria, e que da nossa época aqui, que eu queria aproveitar e falar, que você falasse um pouco sobre o valor nutricional, é o pinhão. O pinhão. Então o pinheiro do Paraná, que é uma árvore símbolo nossa aí, produz esse fruto que todo mundo conhece, o pinhão. O que você tem a dizer sobre esse alimento? Dá para se esbaldar, dá para comer bastante? Como é que funciona, Carol? Bom, primeiro a gente tem que falar que é muito gostoso, né? Pinhãozinho cozido, com um cafezinho preto, é bom demais, né? Eu acho que a gente precisa resgatar alguns hábitos que se tinham antigamente e que hoje a gente perdeu. E um deles é o consumo dos alimentos regionais, né? Onde entra o pinhão. Agora, eu não sei exatamente quanto tempo se produz pinhão, por quantos meses? Bom, o pinhão, ele é como a noz pecan, ele tem um problema aí, sabe, Carol? Até por isso que a gente fala e atende pelo problema da extinção do pinheiro. Ele demora muito tempo para produzir, então se eu plantar uma semente dessa aqui vai levar 25 anos para começar a produzir. Mas a gente conseguiu, né, sem cortar a importância, através da tecnologia do Flávio Zanetti, que a gente vende esses pinheiros enxertados, diminui para 9 anos. Mas 9 anos. O pinhão, tem o pinhão de São José, que começa a produzir em março. Não tem muito na nossa região aqui, até se alguém discordar pode falar aí. Mas é o pinhão de São José, que é o pinhão do cedo. E o pinhão vai até agosto, setembro, porque nós temos 25 variedades de pinhão, né? Não todos inseridos aqui na região de Palmeira, Campos Gerais, mas ao longo de onde ele se distribui, 25 variedades. E agora nós, com essa tecnologia do pinheiro enxertado, nós estamos conseguindo diminuir para 9 anos a produção. Transformar o pinhão numa frutífera. Esse é o sonho do professor Flávio Zanetti. Que bacana. As pessoas terem acesso. Por exemplo, hoje você desanima, né? Quando você vai querer plantar um pinheiro e vai saber que só daqui 25 anos, e ele pode ser ainda porque são plantas dioicas, né? Ela tem o sexo masculino e feminino em plantas diferentes e não são hermafroditas. Mas a gente produzindo o pinheiro enxertado, como a gente está vendendo, que essa é uma nova tendência do pessoal, do pequeno agricultor, produzir, né, e aumentar a sua área de floresta legal, ter lucro com o pinhão, né, transformar ele numa frutífera. Mas como você falou, a questão do alimento regional eu também vem muito do encontro nas minhas ideias, e acho muito importante a gente se voltar, né, como que os nossos antepassados se alimentavam, né? E a gente via, né, os nossos avós, bisavós viviam, parece que muito saudavelmente, né? Sim, sem dúvidas. E justamente então falando desse resgate, né, de consumo de alimentos regionais, então abordando um pouquinho o pinhão, e falando um pouquinho então dessa vida corrida que a gente tem, mas por que não dar pinhão, por exemplo, de lanche da tarde para o teu filho? Olha que lanche da tarde bacana. É muito difícil uma criança que não gosta de pinhão, tá? Só que o que acontece? Você vai no mercado, compra um pacote de bolacha que custa R$1,50, entrega na mão dele e ele vai se alimentar daquele alimento industrializado, que tem uma alta quantidade de açúcar,
E uma criança pequena, ela vai ter o quê? As papilas gustativas muito mais pro paladar doce. E ela, ao se acostumar a comer a bolacha, ela automaticamente vai negar o consumo de um alimento natural. Então, aí, quando a gente começa a introdução de alimentação saudável para as crianças, busque oferecer a elas, por exemplo, o pinhão, o consumo do milho, né? Da espiga de milho, da nossa mexerica, pocã, né? Para que as crianças se habituem com esse paladar. E o pinhão é um excelente lanche da tarde, ou uma excelente refeição. Vou dar um exemplo. Por que ao invés de eu comer 2 fatias de pão com margarina de manhã, eu não como um punhadinho de pinhão cozido, assado na chapa? Para quem tem fogão a lenha em casa, né? Próxima casa que eu fizer, eu quero um fogão a lenha para poder assar pinhão, né? Muito mais interessante. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas e quanto que eu posso substituir de pinhão, né, por pão? Eu não tenho muita noção o que daria 100 gramas, mas umas 100, 150 gramas, o que deve dar um pinhão, umas 10 gramas? Uns 2 punhados desse bem cheio dá umas 100 gramas. Até eu sei desses números, porque como a gente produz muita muda de pinheiro, um quilo de pinheiro, um saco de pinhão dá 2.200 frutos, né, sementes, né? Então um saco dá uns 30 quilos, mas enfim, achei muito legal essa tua dica aí de usar o pinhão como um alimento. Sim. Outra que ele já vem, né, numa embalagem natural. Exatamente. E quando você for fazer o uso da alimentação, você, né, lógico, não vai sair espalhando por aí, mas podem jogar numa horta, né, que vai haver a decomposição. Mas essa ideia mesmo, e fica claro para mim, que eu ouvi, vai lógico, a alimentação e o futuro da alimentação dos nossos próximos aí é uma educação que tem que vir de casa, então, né? Com certeza. Cabe aos pais ensinarem os filhos e também ensinar eles a produzir. Eu vejo hoje que eu chego a alguns clientes acompanhados dos filhos, sendo já incentivados a fazer esses plantios dessas plantas, né? Eu interagir um pouquinho aqui com o pessoal que está nos vendo lá. Eu já vi que está o Antônio Aze. Conhece esse cara aí, não? Conheço um pouquinho. Mandar um abraço pro Antônio Aze, que está aí nos assistindo. Ele está no Mato Grosso, né? Tá. Lá no Mato Grosso não tem pinhão. Ele está pedindo para mandar um pouco de pinhão para ele. Vamos mandar. A Vanessa está falando que adora pinhão. Eu vi ali para cima uma pessoa que falava: meu pai comeu laranja e subiu a diabetes. Isso quer dizer que o pai dela, com uma laranja, subiu a diabetes, senão que ele tem uma diabetes mais descompensada, talvez. Assim. É porque a gente vai ter que atuar tentando melhorar um pouquinho essa funcionalidade da insulina dele. Eu não sei se ele usa insulina ou não, ou se ele é diabético não dependente de insulina, mas uma dica, de repente, no momento que ele consumir a laranja ou qualquer fruta, combine junto a alguma fonte de gordura, por exemplo, um punhadinho pequeno de noz pecan ou de outra gordura, ou até mesmo uma porção de proteínas. Vou dar um exemplo, eu sei que não é comum, mas deveria ser. Um jantar poderia ser uma porção de bife e uma laranja, ao invés de ser arroz, feijão, batata e macarrão, né? Aí o fato de eu consumir essa laranja junto com um pedaço de carne, com certeza o diabetes não vai subir tanto, tá? É uma dica aí que pode ajudar aí teu pai. Carol, aproveitando, lógico, a gente tá falando de frutas, tudo, mas eu tenho feito uso, né? A gente falou das gorduras diferentes, eu tenho feito uso bastante da gordura de porco, voltando aos ancestrais, né? Hoje pouquinho, mas a gente compra uma gordura de porco, uma banha de porco e costuma utilizar nos preparos dos alimentos. Hoje, né, a gente sabe que o homem ele está inserido cozinhando tanto quanto a mulher, e a gente gosta também. Ainda bem, né? E isso, mas a gordura do porco, assim, o que você me diz dela? Agora há pouco a gente conversou sobre esse medo que o pessoal tem do consumo de gordura, né? Claro, a gordura ela tem um teor de calorias muito maior quando a gente compara o consumo de proteínas, de carnes ou de carboidratos, por exemplo, de frutas. Com certeza. O valor calórico é maior. Porém,
As gorduras animais, então entrando aí a banha de porco ou carnes com mais gordura, elas também não fazem tão mal como se falava antigamente, né? Sem dúvidas, hoje não há dúvidas, não há discussões sobre o que traz maiores prejuízos para a saúde são o consumo dos óleos vegetais refinados, né? Óleos vegetais refinados. Então, por exemplo, o óleo de soja, o óleo de milha, o óleo de canola, enfim, todos os óleos que são feitos de forma refinada, geralmente aqueles de garrafa PET, né? Então, essas gorduras sim, elas vão aumentar o que a gente chama de um estado inflamatório geral da pessoa e aí, quando eu estou mais inflamado, eu tenho mais risco de desenvolver qualquer patologia. A gordura de porco, como que eu oriento o consumo? A interpretação de consumir com pão eu não acho muito interessante. É um hábito também bem regional, né, e bem antigo. Mas o consumo da gordura de porco, ela é muito interessante para a substituição dos óleos vegetais. Por quê? Primeiramente, porque ela não passa por nenhum processo de refino, né? Então ela não é uma gordura inflamatória. E porque ela resiste ao calor. Então, quando eu vou preparar algum alimento, que eu vou colocar esse alimento em altas temperaturas, vou grelhar, cozinhar, refogar, a banha de porco ela é bem mais interessante porque ela resiste a essas altas temperaturas, diferente dos óleos vegetais, tá? Então, é essa orientação que eu passo. Consumo da gordura da banha de porco, como, sei lá, com pão, eu não acho muito interessante, tá? E talvez alguém vai até perguntar, mas e em relação ao colesterol, né? Ok, gente. Quanto a isso, fiquem tranquilos, tá? O colesterol não é o vilão que a gente pensa que é. Pelo contrário, a gente não vou entrar muito nesse assunto, mas o colesterol é algo bom. Se ele está nos animais e nós somos carnívoros, significa que ele tem algo a nos trazer de bom. Então o colesterol é bom. Não tenham medo de consumir carne ou ovo por causa do colesterol, tá? Podem consumir tranquilos, claro. Tudo que eu tô falando aqui, gente, não pode ser feito de forma isolada, lembrem disso. A nutricionista falou que é bom comer banha de porco. O resto da alimentação totalmente errada não vai resolver, tá? Então, tudo aqui que a gente tá falando é importante que se coloque dentro de bons hábitos gerais, né? Claro, praticar esporte sempre. Praticar atividade física, né? Com certeza, sem dúvidas. Em época de pandemia, mais ainda. Muita gente fala, né, que eu não faço esporte, mas o cara trabalha o dia inteiro numa enxada ou a dona de casa, digamos, as mulheres, elas trabalham, quem é dona de casa trabalha o dia inteiro, ela está exercendo uma academia. Já que você está falando disso, você pode falar com propriedade, né, Carol? Porque além disso, você também é personal trainer, né, na academia. Isso, atuo como personal lá na Academia H2O, né? Faço alguns trabalhos lá de personal trainer, também trabalho com consultoria. O que é consultoria? É quando alguém quer o trabalho do personal, mas não quer aquele acompanhamento 2 ou 3 vezes na semana. Aí esse acompanhamento ele é feito mensalmente, né? Elaboração de treino, avaliação física, mas não é um acompanhamento semanal, e sim mensal. Esse é o trabalho de consultoria que eu faço lá na Academia H2O. Carol, eu queria que você explicasse uma coisa. A gente está batendo um papo aqui com o pessoal, misturando bastante coisa para ficar o mais completo possível, né, a nossa conversa. E já entrou em fruta, foi para gordura, agora entrou esporte. Mesmo uma pessoa que ela não pratica esporte, ela não vá na academia, mas ela está ali no escritório, caminhando para lá e para cá, ela tem uma taxa, né, de uma queima de caloria natural, né, do corpo dela. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para a pessoa entender que, às vezes, se ela tiver um controle só da taxa de ingestão de caloria e equilibrar isso, ela já está fazendo uma grande coisa, né? É uma grande coisa, mas não é o suficiente. Por quê? A gente tem sim o nosso gasto energético basal, que é o gasto energético parado. Então, só o simples fato de a gente acordar, fazer as nossas atividades rotineiras, já exige aí, a mulher em média de umas 1.000 calorias dias ela gasta, e o homem em torno de 2.000. Eu sabendo disso, se eu tiver um consumo calórico próximo disso, então provavelmente eu vou manter peso. Porém, isso não significa que eu vou ser mais saudável, tá? Por quê?
Porque a atividade física, mesmo para pessoas extremamente magras, ela é fundamental. Podemos enumerar também aqui vários porquês, né? A questão imunidade, sem dúvida, é uma delas. Talvez as pessoas não consigam compreender o porquê, em que momento que a atividade física vai trazer uma melhora na imunidade, mas é justamente sobre a questão da atuação do intestino, sabe? Então a gente faz uma modulação no intestino, um aumento de fluxo sanguíneo no intestino, e com isso a gente traz uma melhora da imunidade. Obviamente, quando eu tenho vou dar um exemplo. Durante a atividade física, o meu coração vai bater mais vezes, vai ter que trabalhar mais. Mas é só naquele momento. Então, durante 1 hora, eu tô lá colocando o meu coração a um esforço maior. Então, ele vai ter que bater mais vezes naquele momento. Mas depois disso, o meu coração ele fica, obviamente, se eu fizer isso sempre, mais forte. Então, ao longo do meu dia, meu coração vai ter que trabalhar menos. Então, significa o quê? Que quando eu faço atividade física, o meu coração é menos sobrecarregado. Com isso, eu diminuo o risco, com certeza, de doenças cardíacas. Então, mesmo sendo magro, independente, é fundamental a prática de atividade física. E o que você falou, Leco, que eu queria fazer um comentário, é que antigamente, realmente, as pessoas trabalhavam muito mais em serviços braçais, né? Na roça, ninguém se deslocava de carro, aí tudo bem, não precisava tirar aquela 1 hora para atividade física. Sim. Como que a maioria das pessoas aí que está nos assistindo, tenho certeza, assim como nós, como que a gente trabalha? Sentado, né? Olhando a tela, forçando a vista e não está fazendo uma atividade, né, mecânica. Pensa, a gente dorme 8 horas, levanta, senta para tomar café, pega o carro, vai para o trabalho, trabalha o dia todo, pega o carro, volta para casa, senta na mesa, come, sai da mesa, vai para o sofá, do sofá vai para a cama. A gente é obrigado a ir para uma academia ou fazer uma atividade física ao ar livre, né? É o homem moderno. Olha que interessante lá, Simone de Sá Ribas, meu esporte é colher fumo e corrida. Obrigado, Simone, por participar. Estamos ali com a presença do grande amigo, o irmão Olavo Vidal, que trabalha junto com nós, ele que sempre faz os exames aí, ele me ajudou muito no controle dessa dieta aí, e me deu, vou te convidar, Neto, para você vir aí conversar aí sobre bioquímica, sobre os seus assuntos aí numa live. A Denise Stadler está falando, mas é uma delícia na chapa, acho que ela se refere à gordura de porco. Obrigado por participar aí, Denise, é uma grande amiga nossa aí. Beijo, Denise. Eu acho que ela estava falando do pinhão, né? Eu acho que sim. Acho que é na chapa, é o pinhão. A Denise, ela tá bastante frequente na academia lá, eu acho que ela não é muito não que isso engorde, nós desmistificamos isso. Eu tinha visto lá para cima o meu amigo Franco, ele perguntou de um pinheiro. Vamos lá, dá Leco, na minha casa tinha um araucária que dava um pinhão bem vermelho e grande, que nunca vi para vender. Franco, como eu te falei, existem 25 variedades de pinheiro, e quem sabe essa pode ser uma grande aí para a gente estudar. Se existir ainda, gostaria de conversar com você sobre isso. O pinhão vermelho, ele remete ao caiová, sendo grande, talvez seja um caiová, tá? Meu café foi pro pinhão, a Roselisa. Quem é a Roseli? A tua parente, essa aí ou não? Ela é minha tia. Tá, tia. Um beijo, tia Rose. Vamos comer mais pinhão no café aí. Eu quero mandar um abraço pra Glau também, que tá aí acompanhando e fazendo alguns comentários. Um beijo. Lá, a Denise falou banha no pão, lá. Ela come banha assim. Eu acho que na chapa era a banha. Mas muito legal todo mundo que está participando aí com a gente está trazendo então um pouco da área técnica da alimentação, com a nutrição, com a Carolina, e estamos trazendo um pouco das nossas plantas que a gente produz. Até queria falar para você, Carol, aproveitando, nós aqui estamos produzindo a oliveira, e a oliveira remete, né, ao óleo, né, o verdadeiro azeite, quando a gente fala, né, que é muito usado na culinária, né? Então a gente está produzindo também essas oliveiras, vendendo como planta ornamental. Muita gente gosta da oliveira como uma planta assim mística, que fala muito na Bíblia, né? Que tem passagens, enfim. E queria que você falasse um pouco sobre o óleo de oliva, já que a gente está falando sobre essa planta, que acho que a gente tem Me mata a curiosidade primeiro. Então ela está sendo vendida como planta ornamental? Sim. Tem algumas pessoas que já compraram da gente para produzir pomares, né? É um trabalho ainda
crescimento no Brasil. Existem alguns pomares grandes lá no Rio Grande do Sul e que o pessoal extraiu um azeite muito forte, muito bom na questão da acidez, e ele ficou entre vários, assim, no aspecto bioquímico, fez bastante inveja para vários aceites aí, espanhóis, portugueses, italianos, mas é algo que está começando no Brasil, né? Então é uma planta que está se aclimatando aí no nosso hemisfério aqui também. A gente existe muito produção de oliva no Uruguai e na Argentina, mas no Brasil está começando. Ali debaixo do Rio Grande está chegando aqui. Então é uma planta que vai bem aqui com certeza. Em locais frios. Inclusive uma vez eu produzi uma quantidade, o Olavo que está nos acompanhando, fez uma azeitona lá, ele extraiu o tanino dela, quando você vai pegar a azeitona no pé, ela é bem forte, né? O gosto você quase que não consegue comer. E também a Rosane do Girassol, eu dei uma porção para ela, ela preparou, a Rosane que faz um pouco de tudo. Mas só por uma questão de curiosidade, queria que você falasse um pouco do azeite para a gente, do azeite de oliva. O azeite de oliva com certeza deve ser consumido, tá? A gente pode dividir alguns alimentos em dois grupos. Os alimentos que a gente chama de alimentos inflamatórios e os alimentos anti-inflamatórios. De uma forma bem rápida e básica, para explicar, para eu poder falar do azeite de oliva, os alimentos inflamatórios são aqueles alimentos que nos poluem, nos deixam poluídos, tá? Então, se ele nos deixa inflamado, que é o termo correto de ser usado, quanto mais eu consumo desses alimentos, maior é o risco para aparecimento de qualquer patologia, gente, qualquer. Eu posso garantir para vocês que qualquer patologia tem origem alimentar, origem de estilo de vida, tá? E existem os alimentos que a gente chama de anti-inflamatório. Então, são alimentos que vamos supor, nos despoluem, tiram a sujeira do nosso corpo. É uma analogia não muito boa, mas para o pessoal entender aí. E esses alimentos a gente tem que consumir muito, tá? E o azeite de oliva, ele tá aí dentre os alimentos ditos anti-inflamatórios, tá? Então, o azeite de oliva extra virgem, né? Aquele do vidro verde, precisa ser no vidro verde, tá? Ele tem essa propriedade aí anti-inflamatória, tá? Volto a falar um pouquinho novamente sobre os óleos vegetais refinados, óleo de soja, milho, canola. Ele entra nos óleos inflamatórios, né? Nos alimentos inflamatórios, que eu tenho que deixar de lado o consumo. E entrar, por exemplo, com o azeite de oliva. Então, nesse sentido, então, se eu tiver bons hábitos e a introdução do azeite de oliva, eu vou diminuir o risco de aparecimento de qualquer patologia. Mas uma bem conhecida, né, que se bate muito é na questão de diminuição dos triglicerídeos, porque o azeite de oliva ele tem uma boa concentração de ômega 9. Então, por isso que ele vai ajudar no controle do triglicerídeo, por exemplo, até controle do colesterol. A gente usa ele para emagrecer, tá? Não é para sair tomando aí de garrafada, mas dentro desses bons hábitos, o azeite de oliva sim é considerado um alimento potencialmente emagrecedor. Então, usem azeite de oliva, não tenham medo, tá? Por mais que vocês estejam, né, hoje a onda do momento é perca de peso, mas mesmo na perca de peso, usem o azeite de oliva. Uma coisa que eu falo lá na minha casa pro meu pai, eu falo, pai, por que o senhor, o pão eu não consigo tirar, né, ele come pão, mas então por que o senhor não consome um azeite de oliva por cima do pão, né? Ó, uma gordura boa junto com carboidrato. Então, além de tudo, lembra lá que eu falei que não vai subir tanto o açúcar do sangue? Então, pega lá uma fatiazinha de pão, broa, para quem consome, né? E joga um fiozinho de azeite de oliva, um orégano. O seu Celso, será que está nos assistindo aí? Ele tem Facebook ou não? Tem, espero que esteja, viu? Então tá, seu Celso. Um grande abraço para o senhor, faz tempo que eu não te vejo. O meu pai aqui, o Claudião, que é teu amigo das antigas aí, ele consome com o abacate. O abacate, assim, eu que faço uso, parece, pô, mas não tem nada a ver, você acaba acostumando com ele, ele é uma gordura excelente para pôr no pão. Mas, Carol, já que nós estamos falando de pão, queria que um negócio que eu botei uma pauta aqui é para falar sobre o glúten, tá? Para você tirar essas dúvidas do glúten. Bom, primeiro de tudo, fruta não tem glúten, não tem? Não tem. Não tem.
Graças a Deus não tem, né? Certo. Mas qual que é o papel do glúten? Por que falam que hoje o glúten judia tanto das pessoas? Lógico que também a gente não vai sair cortando o glúten, né, de uma maneira quem não é celíaco, que é a doença, né, da intolerância. Mas o papel dele, como é que funciona isso? Você poderia dar uma explicação para a gente, por favor? Só queria responder lá, queria que você respondesse a Érica para mim, minha paciente. Vamos lá, sobe lá, Érica. Érica querida. A Érica Elaine Vogt está participando da nossa região da azeitona. Sim, Érica, dá sim. Vem aqui no VPA que eu vou te ensinar como cultivar um pé de oliveira. Nós temos vários tamanhos, vai enfeitar a sua casa e vai produzir oliveira e você vai poder ostentar para todos os seus amigos. O Adriano Oinasco perguntando se é azeite de vidro verde, claro, sempre vidro verde escuro, tá? Justamente por causa da incidência de luz, né, dentro do produto. Cuidar também, sempre olhar na embalagem para ver se ele é feito somente de frutos da azeitona, né, porque tem alguns óleos aí que eles acabam infelizmente adulterando. Na minha página no Facebook, inclusive, eu postei já faz um tempo os óleos que foram reprovados aí durante o ano passado, óleos de oliva que estavam adulterados e foram feitos testes, então foram reprovados. Dá uma olhadinha lá. E a Mônica me perguntou ali também se o óleo de coco é uma boa opção. Com certeza, né? Então o óleo de coco ele é uma gordura saturada, o óleo de coco virgem e extra virgem, né? E assim como a banha de porco, só que ele é infinitas vezes melhor que a banha de porco, ele é resistente a altas temperaturas. Então ele é uma gordura, lembra, anti-inflamatória, então tá dentro lá dos alimentos que a gente tem que consumir mais, e ela resiste a altas temperaturas, então para fazer um grelhado, um refogado, ela é bem interessante, ou até mesmo para fazer receitas, bolos, etc, dá para usar sim o óleo de coco. A gente também existe o óleo de coco sem sabor, algumas pessoas reclamam do sabor do óleo de coco, então existe o óleo de coco já sem sabor, lá na loja nutritiva vocês encontram aí o óleo de coco sem sabor também, tá? Mas agora voltando a falar do glúten, né? Você falou assim, as pessoas que não são celíacas não precisam tirar o glúten, etc. Mas eu diria o contrário. Eu diria que mesmo as pessoas que não são celíacos são as pessoas que não têm condições de metabolizar o glúten. Por exemplo, eu não sou celíaca, você também não é. Você come pão? Como só da minha mãe, que é integral. Mas eu evito bem o pão. Difícil, né? O pão branco eu estou evitando depois que eu comecei a fazer a minha dieta com você lá. Mas eventualmente, lógico, para mim o pão ele funciona como uma coisa assim maravilhosa. Se pudesse comer toda hora, adoro. Mas eu tenho evitado e tem me ajudado bastante. Você não consome como... É diferente você consumir pão, vamos supor, ou glúten, não é só no pão que tem o glúten, né? Mas é diferente você consumir o pão, vamos supor. Num domingo que eu fui na casa da minha mãe visitar minha mãe e comi um pão, do que todo dia o teu café da manhã, a tua escolha ser pão, né? Que infelizmente nós brasileiros ainda temos como costume. Então, mesmo você não sendo celíaco, que é a patologia onde não se existe a metabolização do glúten, com certeza você é beneficiado de ficar sem consumir glúten. Não é que você não pode mais ter contato, mas o quanto conseguir diminuir o consumo de trigo, independente se é integral ou não, você vai ser beneficiado. Por quê? Por mais que algumas pessoas consigam ter a digestão do glúten, essa digestão não é completa. Então, o que acontece? É como se ficassem pequenos resquícios lá no intestino do glúten. E o nosso intestino é talvez o segundo órgão mais importante. E no intestino, a gente tem o nosso chamado microbioma intestinal. O que é o microbioma intestinal? São as bactérias que colonizam lá o nosso intestino e elas têm inúmeras funções. Só que quando, por exemplo, eu consumo muito glúten e não metabolizo direito, que é o caso de todo mundo, esses resquícios ficam lá e são fermentados por essas bactérias. E com isso a gente traz um acontecimento que se chama disbiose intestinal. O que é isso? Então a gente tem o nosso microbioma intestinal,
que são as bactérias boas que estão lá, que fazem inúmeras funções dentro do nosso corpo. Só que daí começa a acontecer um desequilíbrio, começa a diminuir essas bactérias boas e aumentar as bactérias ruins. E aí, meu amigo, daí vem muito estrago. Vou dar só um exemplo. A depressão está relacionada com essa desbiose intestinal. Então, talvez lá o consumo do trigo esteja assim influenciando hoje na depressão que a pessoa traz. Então, ter um equilíbrio de todo o sistema digestivo está ligado à depressão. Sem dúvida. Então, isso é, como você disse, o primeiro sistema mais importante seria o sistema nervoso central? Sim. Daí o segundo vem como esse para sintetizar, e daí vem tudo essa questão de equilibrar e sintetizar essas vitaminas, essas coisas, como você falou. Exatamente. O que acontece? O intestino, que às vezes a gente só tem um olhar, quando eu pergunto para as pessoas, rotineiramente elas falam: ah, não, meu intestino é bom, eu vou no banheiro todo dia. Intestino bom não é só ir no banheiro e evacuar todo dia, longe de ser isso, tá? Eu mantenho a minha integridade intestinal quando eu escolho o que eu ponho para dentro do meu corpo. E diminuir então o glúten, que é principalmente o consumo de trigo, eu vou estar sim favorecendo a minha saúde intestinal. Se a minha saúde intestinal está ok, por exemplo, eu diminui o consumo de pão, aumentei o consumo de frutas e legumes, com certeza eu vou estar propiciando um ambiente mais favorável para a saúde. Lá no intestino é produzido, por exemplo, a serotonina. O que é serotonina? A serotonina é um neurotransmissor. Ela dá muitos comandos no corpo, mas ela é um neurotransmissor relacionado à alegria, à felicidade, que está relacionado, quando eu tenho uma baixa produção de serotonina, eu tenho problemas depressivos. Então veja como que a gente consegue correlacionar a alimentação com a depressão. Por isso que eu digo, todas as patologias têm sim origem alimentar. Por exemplo, até a insônia pode estar relacionado com essa desbiose intestinal. Por quê? Porque o hormônio do sono, que é a melatonina, ela tem uma parte da sua produção é feita no intestino. Lembre que intestino saudável não é só ir ao banheiro e evacuar. Claro que é também, né? Ir ao banheiro diariamente ou uma vez a cada 2 dias é sim sinal do intestino saudável, mas não é só isso. Se vai muito no banheiro, você também pode estar dispensando coisas boas, né? Quer dizer. Com certeza. Evacuar 5, 6 vezes no dia não é saudável, tá? Quem acha que evacuar 6 vezes ao dia tá ótimo, não tá. Significa que a pessoa está inflamada. Lembra que eu falei agora há pouco que inflamação é a pessoa poluída, digamos assim? Então evacuar muitas vezes ao dia não é legal. E no consultório, claro, a gente pergunta até sobre consistência das fezes. Isso vai dizer muito sobre saúde intestinal. Porque o intestino, ele absorve. Eu consumo uma fruta. Isso vai passar pelo meu sistema digestório e vai chegar no meu intestino. Lá no meu intestino, ele que vai fazer a absorção dos nutrientes, né? Se eu não tiver com o intestino saudável, eu não vou absorver. Agora, Carol, uma coisa assim que é interessante, remete à alimentação saudável, também é a questão das fibras, né? Para fazer toda essa jogada, né? De fazer toda essa mistura, digamos, né? Falando aqui de um jeito descontraído, brincando, mas é uma coisa séria. As fibras, aonde que a gente encontra as fibras, assim, em quais alimentos? As fibras, elas vão estar presentes nos alimentos naturais, não processados, geralmente, né? Então, frutas e legumes, nossa fonte de fibra inesgotável. Aqui nessa cesta, nessa fruteira, onde a gente vê todas essas frutas, aqui teremos fibras. Teremos no pinhão também, em menor quantidade. Né? A gente tem diferenças entre os tipos de fibras, né? Mas a fibra, ela também não serve como o conceito básico somente para melhorar o intestino, para a gente evacuar. Existe um termo que se chama pré-bióticos, que é justamente a parte da fibra que o nosso intestino não digere. Então, quando a gente come uma maçã, por exemplo, comi uma maçã. A hora que chega no meu intestino, existe uma parte dessas fibras que não é digerida, que é chamado de pré-bióticos. O que são os pré-bióticos? São os alimentos para as minhas bactérias probióticas do meu intestino. Então, eu mantenho o meu microbioma intestinal quando eu consumo frutas e legumes. Porque aí eu consigo manter o equilíbrio das bactérias intestinais.
As pessoas relacionam, por exemplo, o leite fermentado lá com o equilíbrio da flora intestinal. Yakult. Pode falar a marca? Espero que ninguém da Yakult esteja vendo, né? Não, é assim também, né? A gente, através lá do Yakult, a gente consome, sim, uma bactéria probiótica, que é o Lactobacillus casei, se eu não me engano. Casei shirota, né? Eles têm até uma patente sobre isso. Isso, só eles podem utilizar. Mas a gente consegue, sim, preservar nosso microbioma intestinal com o uso de fibras, né? Então, a parte que a gente chama é a parte prebiótica, né? Que é a parte das fibras onde a gente não tem digestão. Quem usa essa parte são as bactérias do nosso intestino. Uma coisa que eu aprendi, Carol, né, na alimentação saudável, lógico que a gente, né, você sabe, eu não sou radical, tanto que eu bebo leite, eu como glúten, tudo em porções, a gente não pode exagerar, né? Lógico, adoro beber um Yakult, uma bebida que desde criança me remete, né? A gente não está falando mal aqui, mas a gente não pode exagerar, né? Como você falou em cada coisa, né? E eu aprendi nesse processo que a gente foi aprendendo ali com você nos últimos 3 anos, que a alimentação saudável realmente faz a diferença na vida da gente. Você estar mais disposto para trabalhar, ter um sono mais equilibrado, o próprio humor da gente ele melhora bastante, e a gente estar acondicionado com a saúde, a gente saber que está no caminho certo para viver e enfrentar todos esses problemas que estão vindo. Um ano difícil para todo mundo, né? Mas eu quero ainda frisar, né, tantas outras coisas que vão aparecendo e a gente vai colocando, incorporando na nossa dieta. Uma delas, assim, né, que ela é nova ainda, mas que a gente está produzindo e está indo muito bem na nossa região, a Ora Pronobis, né? A gente queria falar um pouco sobre essa planta. A Ora Pronobis, ele é uma planta que é fácil cultivar, ela é muito bonita, ela não tem contraindicação, acho que na quantidade para se alimentar. Aqui nós temos na foto já os frutos dela, que é difícil você ver aqui na nossa região, porque quando dá a florada dela, geralmente vem esse nosso frio. Mas o consumo in natura dessas folhas é muito legal, tem muita proteína, né? Para você poder falar um pouco de proteína aí, Carol, a importância, e a gente encontra nessa planta uma fonte rica de proteína. Até eles falam, né, carne de pobre lá em Minas, né? É a Ora Pronobis? Sim, planta? Essa é a Ora Pronobis. É que ela está com as flores, a gente quase não vê, mas é incrível essa planta, né? Aqui as mudinhas, como a gente vende, né? A questão da proteína, tem a proteína animal, mas essa proteína aqui de origem vegetal, e o que você me diz sobre a proteína na dieta, na alimentação saudável, a importância dela? Bom, a proteína ela é a formadora dos nossos tecidos, né? Todos, pele, unha, cabelo, enfim, a nossa integridade aí depende de proteínas. As proteínas de origem animal são mais importantes, tá? Mas as de origem vegetal a gente não deve deixar de lado, tá? O Ora Pronobis é sim uma fonte aí bem interessante de proteína de origem vegetal. Até é interessante de vez em quando deixar o consumo de carne, ficar um dia sem consumir carne, e nesse dia, por exemplo, eu utilizar fontes de proteínas vegetais, como é o caso da Ora Pronobis, ou grãos, né, como ervilha, feijão, grão de bico. Mas as proteínas, elas são fundamentais, e falando um pouquinho em processo de hoje que também acomete muitas pessoas, que é a depressão, né? Então as proteínas, elas vão ser ricas em triptofano, que é um aminoácido essencial aí para a produção da serotonina, que é o neurotransmissor aí chave no processo da depressão. Então o consumo de proteína, tanto vegetal ou animal, com certeza é fundamental. Sem contar que para quem quer ir controlar peso, né, quer emagrecer, a proteína, ela tem a vantagem de ter uma digestibilidade mais tardia, mais lenta, né? Então, quando eu consumo alimentos de fontes proteicas, fontes animais, por exemplo, são carnes, ovos, né? Mas fontes vegetais, feijão, grão de bico, o próprio Ora Pronobis, então a gente tem um esvaziamento gástrico tardio, mais demorado. Então, com isso, eu tenho menos fome. Isso já é um fator aí para o emagrecimento. E também a gente tem o que a gente chama de fator térmico dos alimentos. Esse é interessante. Por exemplo, quando eu consumo vamos usar o Ora Pronobis como exemplo, né? Uma proteína.
um alimento que tem uma fonte boa de proteína, eu tenho uma digestão mais difícil através do meu sistema digestório. Então eu gasto, o meu metabolismo aumenta o consumo calórico para poder digerir esse alimento. Então qual é a consequência disso? Eu aumento o meu gasto energético a partir do momento que eu consumo mais proteínas. Mais uma vez eu favoreço o emagrecimento. Então adicionar fontes proteicas, eu diria em quase todas as refeições. Café da manhã, pelo menos em 3. Café da manhã, almoço e jantar. Café da manhã, almoço e lanche da tarde. Tá? Voltando a falar dos diabéticos. Quem quer controlar diabetes, gente, precisa usar fontes de proteína. Preciso tirar carboidrato. O que é carboidrato? É massa, né? Então tirar as massas, pão, arroz, macarrão, bolacha, batata e aumentar o consumo de proteínas, seja vegetal ou animal, junto com o consumo de gorduras, né? Então vai controlar aí, legal o diabetes. Que legal, Carol. Tá muito legal a nossa conversa. Nossa, nós estamos, o tempo já passou bastante tempo, né? Mas a gente quer aproveitar ainda. Eu quero fazer mais uma terceira interação ali. Ó, Carol, tem uma pergunta muito legal. A Maria Simon, ela é lá do interior do Paraná. Suba ali um pouquinho para nós, Ricardo, fazendo um favor. Olha lá, Maria Simon, sou de Paiol do Fundo, muito obrigado por participar, tá, Maria? Nós tomamos suco de couve com limão no almoço e janta. Dizem que a couve é desintoxicante, é verdade? É um suco verde que ela fala ali, Carol. O que você poderia falar sobre essa combinação? E eu acho que vejo que o suco verde hoje todo mundo está usando, né? Adotou-se o termo detoxificante, né, pro suco de couve com limão. Faz sentido sim ele ter um efeito detoxificante, faz, mas dentro de um contexto, volto a falar, de hábitos saudáveis. Vou usar um exemplo. Chegou o fim de semana, eu bebi, eu comi, fui na festa, comi tudo que eu tinha direito e na segunda-feira eu tomo um suco verde e tá tudo resolvido. Infelizmente não, né? Tudo aquilo que eu consumi está dentro do meu corpo. Aí vai lá o fígado e outros sistemas fazer essa detoxificação. Só que o que acontece? Então vamos supor que quem vai fazer a detoxificação naturalmente do nosso corpo são nossos órgãos. O fígado, o próprio intestino. Só que eu tenho que dar condições para esses meus órgãos trabalhar. E na detoxificação, então nessa limpeza que o corpo faz, um nutriente fundamental é o magnésio. Eu tenho que dar muito magnésio para fazer a detoxificação do meu corpo. E a couve é uma fonte fantástica de magnésio. Então se eu consumo um suco de couve com limão, eu vou estar sim favorecendo a detoxificação. Ele por si só, ele não dá conta dos estragos que a gente faz no dia a dia, tá? Mas ele aí dentro de um plano, de uma alimentação saudável, com certeza. Então, como eu falei, a gente precisa propiciar um ambiente para detoxificação, que acontece dentro do nosso corpo. Dando o suco de couve, eu posso estar favorecendo isso. E lembre, o limão pela manhã é legal para aumentar a secreção de ácido gástrico. E a couve, ela é interessante também. O suco de couve com limão para quem tem azia e gastrite. Quem sofre com gastrite e tolera o consumo de limão, tomar todo dia. A couve, ela tem um composto e ela faz uma cobertura sobre a mucosa do estômago. Então ajuda bastante. Então aí o pessoal que sofre aí, às vezes de gastrite, refluxo e tolera o limão, faz suco de couve com limão, aí vai sentir melhoras nesses problemas. Veja aí, pessoal, quanta novidade, né? Essa conversa bacana que nós estamos tendo aqui. Eu convido vocês a fazer uma consulta com a Carol lá, porque vale muito a pena. Muda o aspecto da vida da gente, e quando a gente faz a consulta com ela é essa conversa. E vai passando o tempo, olha, uma consulta lá com a Carol dura uma live dessa e a conversa é muito legal, descontraída. Eu quero subir ali um pouquinho que tem lá o Rubens Abreu, um amigo meu lá de Florianópolis, está nos assistindo. A Vanessa Mesomo também elogiou você lá. O Neustor, que sempre faz as suas terapias alternativas, intestino considerado segundo cérebro, obrigado pela participação. Quero mandar um abraço para o Nestor. Ah, que legal. Esse Nestor grande amigo. Grande amigo, que bom. Grande mestrão aí que sempre está, né, trabalhando dessa forma, visando a saúde. O Haroldo Lourenço, grande amigo meu, dando um olá.
A Glau já está interagindo com nós várias vezes. Ela até falou que ela dá um chazinho de Ora Pronobis para a filhinha dela. Legal. Ela está adorando essa live. Nós falamos já sobre o coco. Vamos subir lá um pouquinho mais lá para cima. Então é isso aí, gente. Ricardo, eu queria que você mostrasse um pouco do site da Carol, que ela agora está fazendo venda online. Você quer contar um pouco sobre isso, Carol? Quero sim. Então, como eu falei no início da live, né? Eu sou proprietária de 2 lojas na cidade de Palmeira. Que se chama Loja Nutritiva. Então a loja ela tem como objetivo levar mais saúde para as pessoas, e agora recentemente a gente inaugurou um site de vendas online, tá? Esse site ele é mais voltado para a parte de suplementação esportiva, mas suplementação cotidiana também. Então aqui vocês estão vendo o layout do site, tá? É um site bem completo. Preços super competitivos, tá? Recebe em casa. Recebe em casa. Compra e recebe no conforto da sua casa, ainda mais agora em épocas de coronavírus, onde as pessoas têm evitado de sair de casa. Então, acessórios também, umas luvinhas, deixa eu ver o que tem ali, a marmiteira. Que bacana, nossa. Luvas para prática de musculação. Aí a parte de suplementação esportiva, para quem pratica atividade física, mas não só para quem pratica atividade física. Vou dar um exemplo, eu uso creatina, que é um suplemento usado nas academias com pacientes idosos para ganho de força, né? Porque paciente idoso geralmente aí vai perdendo força de membros inferiores, tem dificuldade para andar, a gente entra com algumas suplementações. Coenzima Q10 ali, ó, que tá aparecendo, é um nutriente fundamental para quem se sente cansado, para quem está com a memória fraca, para quem tem fibromialgia e dores, tá? Coenzima é sensacional. Eu tô precisando dessa coenzima para memória fraca. Entra lá no site. Mas vale lembrar, né, Carol, que o pessoal tá vendo todos esses produtos. O ideal é sempre fazer, como eu fiz. Eu fui lá na Carol, a gente fez um exame completo lá no laboratório do Olavo. Ela interpretou meus exames e ela viu tudo que eu estava precisando de vitaminas, inclusive. Foi a partir daí que eu fiz esse plano de ação e tudo mudou para melhor. Então, a pessoa também só olhar e se automedicar não é legal, né, Carol? É porque informação hoje todo mundo tem, né? Mas conseguir juntar todas elas para fazer um tratamento realmente precisa de um profissional. O Leonel, ele é um meu paciente já de longas datas, né? E acredito assim que ele sentiu na pele as mudanças. Sim. Não só na alimentação, mas sim de dar um pouco mais de ênfase em consumo de nutrientes, né? Com certeza. Vitaminas e sais minerais, o quanto que isso deu uma guinada na vida, né? Com certeza, é uma vida saudável. Comecei a partir daí também a procurar fazer mais e mais, buscando essas informações que a gente ganha com essa consulta. Então a gente começa a ficar mais seletivo e os benefícios são enormes. Bom, Carol, nós já estamos partindo aqui para mais de 1 hora de live, né? Tem mais, a gente começou 1h30, então a gente está meio que querendo finalizar por aqui. Lembrando, pessoal, que todas essas informações que a gente falou aqui ao vivo, quero agradecer a presença de todos que vieram. Está gravada essa live, quem não viu poderá ver depois. Essas informações aí são preciosíssimas, não só da questão da alimentação saudável, mas a gente poder se dar esse presente para nós mesmos de buscar isso, né? Ter uma vida saudável, com bastante imunidade para enfrentar todos esses problemas que vêm surgindo. Quero convidar as pessoas que não nos seguem ainda a clicar lá, curtir a nossa página, clicar na página também da Carol. Qual que é a tua do Facebook, Carol? Puxa vida. Você só tem a pessoal? Não, eu tenho o pessoal, o profissional. Se eu não me engano é Carolina Haas, nutricionista e personal trainer. Ok. E meu Instagram é o Carol Haas, Nutri e personal trainer também. Ok. Vocês seguindo as nossas páginas, vocês estarão sempre recebendo essas informações, né? O nosso intuito, não só meu como da Carolina aqui, é trazer a informação, a capacitação do seu cliente, né? Então ele saber o que ele está consumindo, o que ele pode, o que ele não pode, para ele se sentir cada vez mais fiel aos nossos trabalhos, dos produtos. Quero agradecer demais a tua presença aí, agradecer ao Bastião que veio também te trazer para evitar
a estrada sozinha ali, né? Um abraço para o Bastião agora. Beijo, amor. Seus novos empreendimentos lá em Palmeira, uma boa sorte. Agradecer novamente ao Ricardo, que é o meu técnico aqui. Ricardo, vem aqui, Ricardo, apareça aqui para o pessoal ver quem é você. O Ricardo que faz todas as lives para mim, ele que projeta tudo aí. E ele que é o vendedor aqui, né, Ricardo? Opa, nós estamos aí. Se precisando, estamos à disposição. Qual que é o seu WhatsApp para o pessoal? DDD 42 9908 6347. Então, precisando, pessoal, a gente tira qualquer informação, até informação técnica. A gente sempre está procurando ajudar também as pessoas, não só a parte comercial, né, a parte técnica, a gente sempre está à disposição. Eu agradeço, Ricardo, ficou muito legal a live, a gente agora vai gravar ela para vocês. Quem não assistiu pode assistir novamente. Agradeço de coração a todos que nos vieram aí prestigiar. As informações foram muito embasadas e tecnicamente foram escolhidas para poder. E logicamente que uma hora e meia passa rápido, mas a gente ainda vai combinar aí com a Carol e fazer outras, porque então, é trazer essa informação para que você venha, quando vier preparado para consumir nossos produtos, esteja já sabendo realmente o que é. E produzir seu próprio alimento é muito fácil, tá, gente? Vocês podem vir aqui comprar as plantas, até as pessoas que estão vendendo para vocês aqui, elas estão treinadas para ensinar de uma forma simples, como a gente trouxe aqui essas informações. Produzir seu próprio alimento é plantar a vida, é plantar novos vegetais, é plantar árvores. Muito obrigado. Obrigado, Carol, novamente, e até a próxima. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, né, de levar um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de conhecimento, falar um pouquinho do meu trabalho. Agradecer a tua confiança no meu trabalho, né? Já são alguns anos aí de parceria e me coloco à disposição para as pessoas que quiserem tirar alguma dúvida, quiserem me chamar ali no privado para conversar, depois posso disponibilizar o meu telefone também. Quero convidar todo mundo então para conhecer não só meu trabalho de nutricionista e personal, mas também para ir até as lojas, conhecer o nosso propósito lá na loja nutritiva, né, que é de trazer também saúde e qualidade de vida através da alimentação e suplementação. E então convido a todos para que vão conhecer uma loja, está lá na Rua Conceição, bem pertinho do cemitério, um portal de madeira bem bonito, escrito nutritivo, e a outra loja fica dentro da Academia H2O. Lá a gente trabalha também com a parte fitness, então roupas de academia, roupas de natação, além da parte de suplementação também. Quer deixar teu telefone aí? A Carol não responde o WhatsApp. Fazendo apenas uma brincadeira aqui, mas se quiser deixar teu telefone. Se quiser, liga, né? Daí liga. Mas os meios aí que a gente passou hoje são versáteis, né? Não, mas eu deixo meu telefone, sim. É o 42 999 23 83 14. Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida a respeito do que a gente conversou, ou até mesmo para perguntar de alguma outra coisa, eu estou à disposição. Eu demoro, mas eu respondo. Muito obrigado aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Até logo.